ela nas tuas mãos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Cumprimento os amados irmãos da igreja com a paz do Senhor, amém? Cumprimento também aqueles irmãos que nos assistem em casa, que Deus abençoe a sua vida. Sem perca de tempo, queria que os irmãos abrissem lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Vocês estão felizes com Jesus, irmãos? Às vezes parece que os irmãos estão meio quietinhos assim, né? Meio, quietinhos. Sabe que o amor de Jesus por você é tão grande, mas tão grande, que por isso que você está sentado nessa cadeira aí hoje. Por isso que você ainda está respirando, está falando. O amor de Deus por nós é tão grande, irmãos, que não tem amor igual. Amém? 2 Crônicas 20, uma palavra bem conhecida da igreja, que diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Versículo 7, porventura o Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, e espada, juízo, peste ou fome, nós os apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está esta casa. Pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Versículo 10. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e dos amonitas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram, eis que nos dão a pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizestes herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Josafá dizendo diante do Senhor, amada igreja, que naquele momento, a qual aquela grande multidão que vinha contra ele não sabia o que fazer naquele momento. Josafá confessa diante de Deus que naquele momento, no seu desespero, que ele não sabia o que fazer. E é bem verdade, igreja, que eu e você muitas vezes nos deparamos com situações em que parece que a gente não sabe o que fazer. E fica bem claro nessa palavra para mim, nessa lição que eu tiro. Essa é a primeira lição que eu tiro desta palavra. Quando Josafá não sabia o que fazer, então ele vai diante do Senhor em oração e ele diz: Pai, eu não sei o que fazer. Não sabemos o que vamos fazer. Vem um grande exército contra nós. Vem um grande exército pelejando contra nós, para nos matar, e não sabemos o que fazer. A lição que eu tiro desta palavra, nessa oração de Josafá, que primeira coisa que eu tenho que fazer, amados, quando eu não sei o que fazer numa situação difícil, primeira coisa, eu tenho que vigiar e orar ao Senhor.
eu tenho que orar ao Pai. Porque só em oração nós vamos buscar a força que nós precisamos para o dia difícil. Josafá fez isso, amado. Quando ele disse a Deus, não sabemos o que faremos, ele estava dizendo, Senhor, está tudo na tua mão, porque eu sou homem, eu sou pequeno, eu sou falho, eu não posso, Deus, mas tu pode. Porque o problema do ser humano é que a gente se acha às vezes autossuficiente, sabe, igreja? E diante de certas situações a gente quer fazer as coisas pelo nosso braço humano, e a gente acha que pode enfrentar aquela situação sozinho. Eu quero dizer que sozinho não vamos conseguir, igreja. Josafá, quando ele fala para o Senhor, não sabemos o que faremos, ele está dizendo, Senhor, só quem pode agir nesta causa para nos ajudar é o Senhor, Pai. Só tu, Senhor, tem o poder. Josafá reconhecendo, igreja, quanto ele era pequeno e falho diante de Deus. Essa é a primeira lição que eu tiro dessa palavra. Quando ele diz, não sabemos o que faremos. Porque nós temos por costume achar, irmãos, que nós vamos conseguir resolver as coisas, ou que nós sabemos tudo, ou que nós podemos tudo. Não importa enquanto você estudou. Estudar é importante. Não importa o quanto você orou pela sua força humana. Não importa quanto tempo você tirou, talvez saindo do louvor para cantar para Deus. Não importa quanto tempo você tem jejuado, amados, mas se você não reconhecer que só Deus é que pode todas as coisas da nossa vida, não vai adiantar de nada. Que só Ele tem esse poder, amados. E por que é que Deus nos permite, assim como a Josafá, acontecer essas coisas? Ali, quando Josafá fala para Deus que vinha uma grande multidão contra ele, aquele exército. Eu imagino que aquele exército, amados, vinha com escudo, vinha com espada, vinha com carros fortes. E aquele exército marchando. Quando Josafá vê essa situação, eu imagino o desespero dele, pensando, nós vamos ser aniquilados aqui. Então Josafá vai, ora a Deus, e diz para o povo que ninguém comesse, que ninguém bebesse, jejuasse a Deus, até que Deus respondesse. Sabe que às vezes eu e você jejuamos 1 ou 2 dias, já queremos que Deus nos responda. Oramos umas horinhas e já queremos que Deus nos responda aquela oração. O que Josafá diz para o povo? Vamos orar, vamos jejuar, e ninguém come, ninguém bebe, até que Deus nos responda. Então, meu amado, quando o povo se uniu em oração, quando o povo começou a clamar junto com Josafá a Deus, e aquele exército vindo, olha que tremenda essa palavra de Deus. E diz assim: e todo Judá, lá no versículo 13, estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Olha que lindo isso, a família preparada diante de Deus. Então vem o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim diz o Senhor: não temais e nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque essa peleja não é vossa, senão de Deus. Aleluias. Versículo 17 diz assim: nesta peleja não tereis que pelejar, parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. Então o Senhor disse para aquele povo e para Josafá que o povo não precisaria lutar naquela batalha, porque Deus ia pelejar por eles, igreja. Porque quando uma igreja se coloca em oração por um propósito,
Quando uma igreja se une em oração por um propósito, e é bem verdade que tem a oração individual, que eu e você oramos lá na nossa casa, aonde você está, tem a oração individual. Mas quando a igreja do Senhor se une por um propósito em oração, e essa oração, ela é de coração, move o coração de Deus. Quando a igreja do Senhor se une em oração, igreja, por um propósito real, porque as angústias elas vêm, amado. Nós vemos todo dia na televisão que tem pessoas tirando a vida, e não estou falando aqui de classe social, porque é pobre, é rico, tem filhos de pessoas importantes tirando a vida no suicídio. Nós estamos em batalha. A igreja do Senhor está em batalha. E o que a igreja do Senhor está fazendo? Está dormindo. Mas o Senhor ainda procura uma igreja que se coloque em pé, como a igreja aqui de Josafá na época, e busque o Senhor em oração, e fique de em pé e louve ao nome do Senhor. E aí Deus entra com a providência. Mas é preciso que haja um propósito. E qual é o propósito da igreja do Senhor? Qual é o meu propósito? Quando eu falo igreja, irmãos, eu falo eu e você que está aí no banco. Qual é o propósito da igreja? É orar e buscar pelas almas, certo? Mas eu não sei qual é a multidão de coisas que está vindo contra você. Eu não sei o que está vindo contra a tua casa. Talvez você tenha olhado, tenha vindo um exército, sabe aquele exército poderoso marchando contra você. Talvez esse exército seja os problemas que você está passando na família, seja o financeiro, seja na saúde. E esse exército está vindo marchando contra nós. E nós, como igreja, o que vamos fazer, amados? Vamos parar? Vamos nos entristecer? Não. Vamos nos unir como igreja, ajudar uns aos outros e em pé adorar e louvar o nome do Senhor. Ontem de tarde nós estávamos no ciclo de oração aqui, eu e as irmãs, e Deus falou tão forte conosco acerca de servir. Servir uma às outras. Sabe por quê, irmãos? Porque se eu não entender que eu tenho que servir você para louvar o nome do meu Senhor, então o que adianta eu estar aqui? Então nós falávamos ali naquele culto, nós estamos aqui para servir, eu estou aqui para servir você e você servir a mim. Juntos nós servimos a um único Deus. Juntos servimos a um único Deus. Segunda lição que eu tiro dessa palavra. Josafá, quando ele pede, ele fala ao Senhor, ele lembra da promessa que Deus fez lá atrás para o povo de Jerusalém. Quando ele diz: porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste a semente de Abraão, seu amigo, para sempre? E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente ora errado. Quando a gente vai orar, irmãos, você que está me ouvindo em casa, quando você vai orar, muitas vezes nós não lembramos da promessa que Deus nos fez. Que no dia da angústia, quando a gente ora, irmãos, a gente esquece de clamar da forma certa ao Senhor. Pai, a tua palavra me promete. A tua palavra, ela diz isso. Então, Senhor, como o Senhor zela pela tua palavra, zela pela minha oração, por aquilo que eu estou te pedindo, mas que a honra e a glória seja do Senhor. Deus nos fez promessas como igreja, e Ele não abandonou as suas promessas para a sua igreja. Deus não abandonou as suas promessas, pastores, não. As promessas continuam em pé. Somos nós que às vezes caímos e ficamos deitados e não nos levantamos para receber as promessas do Pai. E outra coisa que o Espírito Santo falou comigo em casa hoje, eu estava lá estudando a palavra e meditando nela, e o Espírito Santo falou tão forte comigo, irmãos.
Essa parte que diz assim: pois teu nome está nesta casa. Então eu perguntei a Deus: Senhor, o que você quer falar com isso? O que quer dizer que o teu nome está nesta casa? E eu creio que foi Deus que falou comigo e disse: a casa que tem o meu nome, ali eu habito, filha. E quando essa casa estiver na angústia, ela clamar o meu nome, assim como eu fiz com Josafá, eu farei nesta casa também. Porque a casa que tem o nome de Deus, a casa que tem a presença de Deus, pode vir a angústia, pode vir a multidão, pode vir a tribulação, pode vir um exército marchando com essa casa, contra essa família. Mas a casa que tem o Deus Altíssimo como Senhor, pode vir um exército marchando e marchando com seus escudos, mas essa casa está blindada pela presença do Pai. Oh, aleluias! Essa casa está guardada por aquele que zela pela sua igreja e pelas suas promessas, que é Jesus. Ele zela pela sua palavra, igreja. Mas somos nós que enfraquecemos, somos nós que desanimamos. Eu quero te dizer que você não foi esquecido pelo Senhor. Deus deu um livramento ao povo junto com o rei Josafá. Por que Deus não daria um livramento para mim e para você, que somos filhos dele? Sabe onde é que eu vejo o livramento de Deus? Sabe qual a lição que eu tiro desta palavra, dessa história, dessa narrativa da vida do rei Josafá? No seu dia a dia, muitas vezes Deus ele te livra e você não percebe. Outro dia eu pegava um Uber para ir visitar a minha mãe que estava no hospital. E um dia eu posso dizer para vocês que eu vi o livramento de Deus na minha vida, porque 2 vezes, 2 carros atravessaram a frente do Uber que eu estava. Ali eu vi o livramento de Deus na minha vida, irmãos. E eu glorifico a Deus porque Ele tem guardado a mim e tem guardado a minha casa da mesma maneira que Ele tem guardado a sua. Eu vi o livramento de Deus. E por que Deus ia livrar só Josafá e o seu povo e não ia livrar você? Está olhando para a multidão? Está olhando para o exército que vem marchando contra você? Está se assustando com essa situação difícil que você está passando? A multidão aqui, ela representa muitas coisas, igreja. Representa talvez para você aqui nessa noite a falta de emprego, a saúde, os problemas lá na tua família. A multidão aqui representa isso. A falta de fé, a falta de esperança na alma das pessoas. As pessoas estão feridas, estão machucadas, estão morrendo, muitas vezes do nosso lado. A multidão aqui representa isso. Esse exército maligno que vem contra as vidas para destruir, para acabar com as famílias, com os casamentos. Mas em nome de Jesus, tem uma igreja, tem um povo de Deus que vai clamar, aleluias. E o Senhor dará livramento para essas casas, para essas famílias, através da sua palavra que é pura e verdadeira. Porque, como foi dito, a casa onde o nome do Senhor está, ali, aleluias, ainda há esperança. A casa onde Jesus é o Senhor, pode vir o vendaval, pode vir a tempestade, pode vir o exército batendo. Mas essa casa não vai ser abalada, porque Cristo é a rocha que está nela. Porque Cristo é aquela casa está firmada em Cristo Jesus. A sua casa está firmada na areia ou na rocha? Porque a casa firmada na areia, irmãos, ela só tende a cair e a desabar quando vinha a tempestade. Mas a casa que está firmada em Jesus, pode vir a tempestade, ela vai permanecer no mesmo lugar. No mesmo lugar. A casa que está firmada na areia, eu quero dizer para você que por mais que você faça, por mais que você ache que é o líder, ou é o pastor que vai te socorrer naquela hora, porque você, meu Deus, eu estou desesperado. Não que o homem de Deus, Deus não use, não estou dizendo isso. Eu estou falando que a casa que está firmada na areia, mesmo que o pastor ou o líder venha ajudar, o irmão venha orar, venha ajudar essa pessoa, quer dizer para você que está em casa também. A casa que está firmada na areia, ela não se mantém em pé.
Mas a casa que está firmada na rocha, ainda que se abale, ela permanecerá em pé. Aleluias. Porque a fé dessa pessoa está baseada unicamente em quem? Em Cristo. Naquele que pode todas as coisas. Por que nós vemos tantas pessoas, irmãos, doentes na alma e no espírito? Porque elas não estão firmadas em Jesus. Elas estão firmadas no homem e na mulher que é falho. Porque o homem tende a errar. Então, quando o homem erra e falha, essa pessoa olha para o homem, ela se entristece e ela acaba saindo da presença do Senhor, não é assim? Mas quando essa pessoa entende que elas têm que estar firmadas em Jesus, igreja, quando ela entende que elas têm que estar firmadas no Senhor, ela sabe que não é culpa do irmão, não é culpa do pastor, não é de ninguém, mas que é ela que precisa buscar mais a Deus, que é ela que precisa se manter firme na fé, porque naquele dia nós não vamos poder dizer para o pai: pai, eu não fui no culto porque eu estava triste com o irmão. Eu não fui no culto, pai, porque eu estava magoada com isso. Pai, eu não vou no culto de homens, eu não vou no culto de mulheres porque tal irmão me fez tal coisa. Não. A casa firmada na rocha que é Cristo não olha para essas coisas. Não, pai, eu vou no culto porque ainda assim que eu tenho que me magoado com alguém, eu amo o meu irmão e eu vou orar por ele e vou continuar servindo ao Senhor do lado dele. A casa firmada na rocha é isso. E Josafá, quando ele clamou ao Senhor, ele sabia. Ele confiou no Senhor, igreja. Ele confiou em Deus quando ele orou, ele sabia. Eu peço a Deus uma confiança assim, que quando a gente, não por dizer a minha oração, não, mas quando ele clamou o povo para orar ao Senhor, diante daquele exército que vinha a ele, Josafá ele clamou com o povo, jejuou e disse: ninguém come, ninguém beba, até que Deus não responda, porque ele tinha certeza de quem era o Deus que ele servia. Josafá tinha certeza, igreja. E olha que coisa linda que o Senhor responde para Josafá e o seu povo. Nesta peleja, versículo 17: não tereis de pelejar, parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Judá e Jerusalém, não temais e nem vos assusteis, amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor é convosco. Tem batalhas que eu e você vamos ter que pegar a espada, irmãos, e vamos ter que lutar contra o inimigo. Assim foi com o povo de Esther, quando Amã armou contra Esther, contra o povo de Deus. Eles tiveram que lutar. Não estou certa, pastor Wagner? Eles tiveram que pegar a espada e lutar. Eles adquiriram através da oração. Quando Esther colocou o povo para orar por 3 dias e para jejuar, aquele povo teve que lutar, pegar a espada e sair para a batalha, e muitos deles morreram, mas lutaram. O povo teve o direito de orar naquela situação, teve o direito de jejuar e lutar contra os seus inimigos. Mas nesta peleja, nessa história de Josafá, o povo não precisou fazer nada, apenas louvar ao Senhor. E o Senhor os livrou da morte. E o que o Senhor disse para Josafá e para os levitas? Parai, está em pé, louvem o meu nome e verão a minha salvação para a vida de vocês. Tem momentos que nós vamos ter que lutar, mas tem momentos que você vai ter que apenas louvar a Deus e confiar nele. E diz mais a palavra: e aconselhou-se com o povo e ordenou que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados edis e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo que começaram com júbilo e louvor,
O Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Seir, para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. Oh, Senhor tremendo! Deus fez com que os exércitos inimigos se autodestruíssem, igreja. Quando Josafá e os levitas começaram ali a adorar ao Senhor e buscar a Deus, aquele exército se autodestruiu. Uns aos outros se destruíram. Que dirá quando a igreja de Deus se reúne em oração por um propósito? No mundo espiritual que nós não vemos, há uma batalha. E esse mesmo Deus que operou aqui na vida de Josafá e daquele povo, é o mesmo Deus que opera quando nós nos colocamos em oração como igreja, e oramos pela nação brasileira, oramos pelos missionários, oramos por aquelas vidas cativas. No mundo espiritual, o exército de Satanás se autodestrói, aleluia. Porque a igreja em oração é assim, uma igreja unida. Inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor, mas contra a igreja preparada, aleluia, através da palavra e da oração e do jejum. Não vai haver força das trevas que vai conseguir vencer, amado. Quando a igreja do Senhor se coloca para orar, tem coisas que nós não vemos nos nossos olhos físicos, mas você pode ter certeza que enquanto você está louvando, enquanto você está adorando a esse Deus vivo, Deus está trabalhando na tua casa e na tua família, ainda que você não veja pelos seus olhos físicos. Mas você precisa confiar, você precisa crer nesse Deus que você serve. Eu preciso confiar mais, eu preciso crer mais, como você que está em casa também. Chega, igreja, de ficarmos prostrados. Chega de ficarmos quietinhos como gatinhos. Nós servimos a um Deus que é o leão da tribo de Judá, aleluias. O diabo muitas vezes vem rosnando à nossa volta, sabe? Assim como ele faz com as ovelhas. E principalmente quando a ovelha está sozinha e fora do rebanho. Ele vai lá, faz toda aquela grunhido em volta como se fosse um lobo, sabe? E fica rodeando as ovelhas do Senhor, assim como Ele faz comigo, com a tua vida. Porque Ele está esperando que um de nós saia do rebanho para nos tragar. Mas quando as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor, que é Jesus, pode vir grunhido dali, grunhido daqui, mas a ovelha permanece no lugar ouvindo a voz do seu pastor, e ela não sai do rebanho, porque se ela sair, Satanás está lá fora esperando. Mas se ela permanece no rebanho, tem um pastor que zela pela vida dela. Tem um pastor que zela pela sua vida, você que está em casa. Quem é esse pastor, irmão Odete? Jesus. Mas você precisa de um pastor também na terra, para te conduzir até Jesus através do Espírito Santo. Ninguém anda sozinho, irmãos, como se fosse um andarilho sem rumo e sem um líder, sem alguém para aconselhar. Uma vez uma pessoa me disse: tu vai em tal lugar lá louvar ou pregar, e eu preciso falar isso. Tu vai sem a direção, não precisa pedir para o teu pastor. Disseram assim, pastor Wagner. E eu disse para essa pessoa: não vou não. Porque minha ovelha, ela não anda sozinha, desembaratada. Eu prefiro ir na presença do Senhor, debaixo da autoridade do meu líder, abençoada por Deus, do que rebelde para que o diabo me espere lá fora e venha me tragar. Não, eu disse: não vou fazer isso. Porque em primeiro lugar eu tenho um líder, e se eu honro o meu líder na terra, eu estou honrando Deus no céu. Ninguém anda sozinho, desbaratado. Irmão, o soldado não vai para a guerra desembaratado. Porque se o povo que Josafá ali junto com ele clamou,
fosse sozinho para aquela guerra, sem a presença de Deus, eles tinham sido destruídos. Mas como eles clamaram e reconheceram que a autoridade estava na mão do Senhor, Deus livrou eles e guardou eles, e eles nem precisaram lutar. Você vai desistir de lutar? Você vai desistir de orar? Vai desistir de buscar? Vai sair do rebanho para que Satanás te traga lá fora? Não. Eu acho que não, irmãos. Não é a melhor escolha que você vai fazer. Ou você escolhe ficar em pé e adorar o teu Deus e deixar Ele pelejar por você. Ou você escolhe permanecer na posição que você está, na casa do Pai, sendo direcionado por homens e mulheres de Deus, buscando a Deus através da sua palavra e deixando que o Senhor Jesus seja o regente da tua vida. Porque se você sair do caminho que é a presença de Deus, diabo e Satanás, os demônios estão esperando lá fora para destruir a tua vida. Que a Bíblia diz que Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Mas quem é que faz isso, irmãos? Eu, você. Eu tenho a decisão, você tem a decisão. Nós temos a decisão. E Ele só vai poder agir na minha vida e na tua quando eu permitir, quando eu der a brecha. Mas se eu errar, irmã, e eu pecar, se arrependa, peça perdão. Mas de coração. E o Senhor te perdoa. Mas isso não significa que você tem que sair por aí errante, fazendo tudo que é errado. Não. Permaneça na posição a qual o Senhor te colocou. Pare um pouco, irmão. Fique de pé e louve ao Senhor e deixa Ele trabalhar na tua vida. Deixa Ele trabalhar na tua casa. E como foi dito aqui, a casa onde tem o nome de Deus. E que casa é essa, irmã Odete? Aquela casa que as pessoas dizem assim, lá tem um Deus. Ela serve a um Deus poderoso. Lá na casa daquele irmão tem Deus. Eu vejo eles orando, eu vejo eles buscando. Tem algo diferente ali. Nessa casa Deus tem nome. É o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso que está nos céus. Essa casa tem um Deus, tem um nome. E esse nome é maravilhoso, Deus forte. Deus tremendo. A casa que tem Deus, é isso que as pessoas vão ver quando olharem para você e dizer, essa pessoa, essa casa tem o Senhor Jesus. E não vai ser no nosso falar, irmãos. Vai ser nas minhas e nas tuas atitudes. E vai ser na nossa permanência na fé. Eu queria convidar a igreja a colocar de pé. E eu queria também chamar as irmãs do coral aqui um pouquinho, por gentileza. Todas as irmãs do coral. Eles vão fazer algo que o Espírito Santo tocou no meu coração, irmãos. Pare e esteja em pé. E louve o teu Senhor, que é um Deus vivo, amado. Pare e esteja em pé. E ore e busque o Senhor e deixe que Ele te dará o livramento. Aleluia. Irmãs, por gentileza aqui para nós louvarmos ao Senhor aqui na frente. Eu pedi que os irmãos nos ajudem. Você está passando esse momento difícil, essa multidão veio contra ti. Então o Senhor fala para mim, para você essa noite, amado, busque, louve ao teu Deus diante dessa situação. Louve ao Senhor diante dessa situação que você está. Apenas louve. O Senhor falou para nós esta noite apenas louvar o nome dEle, glorificar o nome dEle e deixar que Ele conduz